Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 6 de maio. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você assistir o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever e deixar o like para ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. A primeira análise aprofundada que eu quero fazer com vocês nesse sábado é no jogo do Manchester City contra o Leeds às 11 horas da manhã na Premier League. Objetivos diferentes, o Leeds ameaçadíssimo de rebaixamento, deixa eu tirar o zoom aqui para mostrar para vocês, é o 17º colocado, tem a mesma pontuação do Nottingham Forest, que nesse momento está sendo rebaixado, e um ponto a mais apenas do que o Everton, que também nesse momento está sendo rebaixado. E o mais distante do Leeds em relação à zona de rebaixamento é o Southampton. Vou tirar mais um zoom aqui, ele tem 24 pontos, são 6 pontos de diferença. Seria muito difícil o Southampton ameaçar o Leeds. Então, as ameaças do Leeds nesse momento na parte de baixo, Nottingham Forest e Everton, 30 e 29 pontos respectivamente, e na parte de cima, numa briga direta também, o Leicester, ambos com 30 pontos. Já o Manchester City tem o objetivo de permanecer na liderança, recuperou essa liderança que foi perdida quando o Arsenal havia vencido o Chelsea por 3-1. O City foi lá e venceu um jogo que parecia um pouco mais complicado contra o West Ham, estava bem amarrado, depois no segundo tempo acabou conseguindo fazer os seus gols. O Haaland se tornou o maior artilheiro de uma edição de Premier League, né? Nessa edição de Premier League assim, com os moldes atuais, né? E tivemos o City recuperando então essa liderança. Então o objetivo do City é só a manutenção, lembrando que o City ainda tem um jogo a menos do que o Arsenal e já tem um ponto a mais, tá bom? O City dentro de casa tem um aproveitamento absurdo, quase 90% de vitória, saiu na frente em mais de 76% dos jogos, não falhou em nenhuma partida em marcar gol e tem sofrido gol ali em média uma vez por jogo. Não é uma defesa tão vazada, mas ele tem sofrido ali praticamente um gol por jogo. O time do Leeds, péssimo em aproveitamento de vitórias fora de casa, saiu na frente em torno de 35%, comparado com o City, realmente é uma comparação assim até difícil de se fazer. É uma equipe que já falhou um pouco mais em marcar e tem sofrido gol com bastante frequência, sofre gol em quase todos os jogos, quase 40 gols sofridos. Existe uma discrepância gigantesca entre a quantidade de gols marcados e sofridos pelo City comparado com o Leeds, tá? Para você ter uma ideia, o Leeds marca uma média de 1.1 ou quase 1.2 gols por jogo. O City marca uma média de quase 3.3 gols por jogo, tá? Então existe uma diferença muito grande. O primeiro tempo do City, obviamente, é superior, 65% de vitória, poucas derrotas, poucos gols sofridos e muitos gols marcados. O Leeds não consegue vencer mais do que 20%, perdeu mais do que 30%, tomou 12 gols e marcou apenas 8. No segundo tempo, o City se distancia ainda mais em relação ao seu adversário, mantém o mesmo número de vitórias, aumenta um pouquinho só o número de derrotas, continua tendo um número de gols marcados e sofridos bem parecido, porém, o seu adversário começa a sofrer muito mais gols, sofre o dobro de gols no segundo tempo, e isso tem explicação, porque é uma equipe de zona de rebaixamento, então quando está atrás do placar, se expõe de uma maneira exacerbada e acaba tomando muito mais gol, deixando muito mais espaço. Não é à toa que a equipe perdeu próximo de 60% das segundas etapas que disputou. Tudo lindo, tudo estatisticamente muito bonito, daria pra gente cravar já aqui uma vitória do City no primeiro tempo e ir embora, beleza? Não é bem assim que funciona, porque a gente tem que analisar um contexto um pouco maior. Primeiro, alguns jogadores do City não estão tendo descanso. Eu vou listar um jogador muito importante no meio campo do City, que é o Rodri. O Rodri não está tendo descanso. A gente teve uma sequência muito grande do City por conta dessa presença na Liga dos Campeões, e é provável que alguns jogadores possam descansar contra o Leeds. Por quê? Vamos lembrar que o próximo jogo do City contra o Real Madrid é na terça-feira, dia 9. Esse jogo vai ser aqui contra o City no sábado, dia 6. Eu tô gravando esse vídeo um pouco antes. E na terça-feira, dia 9, eu tenho o primeiro confronto do City lá no Bernabéu, na Espanha, contra o Real Madrid pelo primeiro jogo das semifinais. Ou seja, o City vai jogar na manhã do dia 6 e vai ter o dia 7 e o dia 8 de descanso, fora a viagem e tudo mais, a preparação, o treino, e já pega o Real Madrid no dia 9 à tarde. Então é um período de descanso
muito pequeno. E é um adversário, como o Leeds, mais acessível. Então a gente pode ter o City poupando alguns jogadores. Existem duas opções, na verdade. Ou eu vou ter um City completo no primeiro tempo, com uma pressão absurda para cima do Leeds, para tentar resolver isso logo e depois poupar alguns jogadores. Ou eu vou ter um City já poupando alguns jogadores desde cedo. Lembrando que muito provavelmente o De Bruyne não vai jogar esse jogo. Caso ele jogue, deve ser o jogo contra o Real Madrid. Deve estar sendo poupado, está recuperando ainda de uma lesão, tá? Então, qualquer conjectura que eu faça aqui de uma vitória super tranquila do City, ela tem que levar em consideração quais jogadores vão entrar em campo. E a gente tem que saber dosar também essa cotação que está sendo oferecida pra gente, para saber se vai ter valor pegar ela a qualquer preço. Eu não teria problema de pegar uma odd baixa do City se eu soubesse que o City está 100% focado na Premier League durante a semana, principalmente, né? Não só no final de semana, e que eu teria todos os jogadores à disposição. Mas não é isso que vai acontecer. Eu tenho um jogo muito importante contra o Real Madrid, lembrando que o Real Madrid eliminou o City na temporada passada. O City jogou melhor no jogo, lá principalmente na Espanha, no jogo da volta. O City já tinha uma excelente vantagem e mesmo perdeu muitos gols e mesmo assim a camisa do Real Madrid que entorta varal realmente na Champions League é uma coisa absurda. O City acabou sendo eliminado. Foi uma das primeiras vezes que eu vi o City eliminado da Liga dos Campeões que eu achei injusto, porque o City vacilou contra o Lyon, o City vacilou contra o Tottenham, o City já saiu de competições, de perder uma final para o Chelsea, onde tinha um time muito melhor, mas nessa última temporada, onde ele perdeu para o Real Madrid, realmente ficou aquela sensação de, pô, o City merecia, e ele não passou. Até ouso dizer, e replicando a frase do Guardiola, o City queria fazer essas mesmas duas partidas que fez na temporada passada contra o Real Madrid, porque provavelmente dessa vez o City passaria, né? Com um pouquinho mais de sorte, o City passaria. Então eu tenho um City aqui, provavelmente com a cabeça no Real Madrid. Isso pode dificultar um pouco as coisas. Porém, para você que é trader é muito mais fácil, né? Você consegue assistir o primeiro tempo, você consegue assistir os primeiros minutos, você consegue ter uma percepção de vontade, qual vai ser a escalação principal. Então, para você que é trader, pode ser interessante sim buscar esse back favorito no primeiro tempo do City, desde que eu tenha um Leeds acuado, buscando pontuar. O time que vem pontuar contra o City, meu amigo, que vem recuado, provavelmente ele vai perder. É óbvio que o City gosta muito de forçar o seu adversário a querer sair jogando, né? Dar a bola para o adversário, querer jogar para poder recuperar a bola na saída, né, e já finalizar ali mesmo próximo do gol. Mas se ficar muito recuado, provavelmente o City vai aproveitar sim esses espaços para poder ganhar. Então, para você que é trader, é um cenário um pouco mais tranquilo. Para você que é punter, aí você tem que consultar um pouco o pré-jogo. Qual vai ser a escalação? Eu tô gravando esse vídeo aqui numa quarta-feira. Então, você ali numa sexta-feira de manhã, tomando aqui o seu café, você já vai abrir os seus sites preferidos de notícias, já vai conferir o que o Guardiola tá planejando, quem que ele pretende colocar dentro de campo, para você começar a precificar esse Manchester City. A gente já sabe que o time do Leeds ele é péssimo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E a gente sabe também que se o time titular do City for colocado no primeiro tempo, talvez eu tenha uma intensidade do City muito maior no primeiro tempo para já resolver a situação. Mas lembre-se, o primeiro tempo contra o West Ham também foi um primeiro tempo onde o City colocou muita pressão e não venceu. O City foi marcar o seu gol no segundo tempo. Então, cuidado com essas cotações que vocês gostam de pegar no primeiro tempo. Para match odds normal, para resultado final, não vou te indicar aqui vitória do City, porque eu acho essa cotação extremamente esmagada. Se fosse uma semana só de Premier League, a gente poderia abrir uma sessão, mas não é. Liga dos Campeões no meio da semana vai prejudicar um pouco aqui essa atenção e esse foco do City. Então, não te aconselho vitória do City no resultado final, nem colocaria handicaps aqui, por mais que eu tenha um adversário muito acessível, tá bom? Se você quiser trabalhar com a vitória do City no HT, por favor, assista os primeiros minutos e tenha em mãos, obviamente, a escalação do time. Com a escalação do time, sabendo quem vai jogar, principalmente o Haaland, né, que é um fator ali muito decisivo, e principalmente também assistir os primeiros minutos para saber se o City tá com a estratégia de resolver logo ou se é um time que tá mais cadenciando para aproveitar a fragilidade do adversário durante os 90 minutos, para não cansar tanto também e ir pro jogo do Real Madrid um pouco mais tranquilo. Com isso, provavelmente você conseguiria pegar uma aposta melhor. Se quiser trabalhar no primeiro tempo, é assim que eu te aconselho. Em relação a gols, eu gosto de pensar, mesmo que o City venha com um time misto, eu tenho jogadores reservas do City que conseguem fazer gols, não tanto obviamente contra o Haaland, mas o Álvares, por exemplo, consegue fazer gol. E eu tenho um Leeds fora de casa que vem marcando em quase todos os jogos, só não marcou contra o Chelsea. Marcou um contra o Arsenal, que já foi líder, marcou um contra o Fulham, um contra o Bournemouth, 4 contra o Wolverhampton e nenhum contra o Chelsea. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, em 5 confrontos, em 3 situações eu tive ambas marcam sim, e eu tive o over 1,5 em todas elas e em várias situações também o over 2,5. Quando eu tenho um super favorito em campo, o over 1,5 vai estar completamente esmagado. Olha isso daqui. Então não vou conseguir te indicar nem o over 1,5, nem o over 2,5. Você pode observar talvez o over HT, pode ser interessante, né? Um City querendo resolver logo a situação, ou você pode esperar o primeiro gol do jogo. Se esse primeiro gol do jogo for do City, pela classificação do Leeds e pela necessidade de vir para cima, uma equipe que não pode sonhar em não pontuar, ou seja, tô perdendo do City, já foi.
né? O problema já aconteceu, então eu preciso pelo menos empatar. Eu vou ter um Leeds se expondo e eu vou ter o City mesmo com um time talvez mais misto ou com menos atenção, podendo aproveitar no contra-ataque. E aí sim, depois, se o City sair na frente, se acontecer, eu trabalharia o mercado de gols, tá? Então não vou te indicar nada pré-live, porque tá tudo muito esmagado. Se eu for te indicar alguma coisa pré-live, seria isso daqui, ó, que é bem arriscado, mas sinceramente eu acho que pode ter algum valor. Ambas marcam sim. Dado ao Leeds que vai vir para provavelmente se estiver sofrendo um gol aqui, vai vir para uma trocação franca, do que te indicar um over 2,5 pagando 1,30, pelo amor de Deus. Isso aqui é odd, assim, não dá, tá? Para pré-live não dá. Então, se quiser trabalhar over 2,5, eu trabalharia com a seguinte questão: City na frente, Leeds se expondo, segundo tempo para buscar mais 2 gols. Fora isso, não te aconselho, muito cuidado, porque o fator jogo no meio da semana com o Real Madrid pode dificultar um pouco as coisas, beleza? 1h30 da tarde na Premier League, o Liverpool enfrenta o Brentford, as duas equipes brigando por vaga nas competições europeias. O Liverpool ainda alimenta uma chance de estar na Liga dos Campeões do ano que vem, o Liverpool que é o atual vice-campeão, e o Brentford alimenta as chances de estar ou na Conference League ou na Europa League, no lugar do Tottenham. O Tottenham está vacilando muito, né? Então é um confronto aqui, podemos dizer até um confronto direto, mas muito dificilmente o Liverpool perderia essa vaga para o próprio Brentford, né? Eu acho que o grande objetivo do Liverpool aqui é uma competição acima e o Brentford quer ficar com essa vaga que hoje o Liverpool tem e talvez pegar o lugar do Tottenham. Uma cotação de 1,50 próxima do Liverpool aqui, o Liverpool que vem embalado numa sequência muito boa de 5 vitórias seguidas, em alguns jogos jogando muito bem, em outros jogos talvez não merecendo tanto a vitória, né? O segundo tempo contra o Tottenham talvez merecia ter ficado no empate, mas aí aquele erro do Lucas Moura culminou no gol do Jota. Contra o Fulham acabou vencendo por 1-0, um jogo onde o Fulham estava com problemas de desfalques e vai enfrentar um Brentford que está numa boa fase. Não vive, talvez, num recorte de 10 jogos, não vive o seu melhor momento, mas vem de vitória contra o Chelsea fora de casa e tem sim uma posição boa na tabela para buscar uma vaga nas competições europeias. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que mesmo tendo uma temporada ruim, no geral, o Liverpool continua mantendo um excelente aproveitamento dentro de casa em Anfield, principalmente em relação ao número de vitórias, tá? Continua sendo um dos melhores mandantes, não sai na frente com tanta frequência como de costume, saía antes, mas ainda próximo de 60% das vezes. Uma equipe que falha pouquíssimo em marcar e que fica quase 50% dos jogos sem sofrer gol. Um ataque realmente de dar inveja aqui dentro de casa, somente o Arsenal e o City marcaram mais gols do que a equipe do Liverpool. O time do Brentford não consegue ter uma temporada tão boa assim fora de casa, nem com vitórias, nem saindo na frente do placar. Falhando em marcar jogos sem sofrer gol, também é um time muito na média, tá? Então tem números bem piores aqui do que o Liverpool. O Liverpool não faz um primeiro tempo excepcional de almanac, como a gente gostaria de ver. Tem o dobro de gols marcados, mas acaba sofrendo 10 gols, que é um número de gols sofridos até bem elevado. O Brentford não tem tanta vitória, não marca tantos gols, né? Menos da metade de gols marcados do que o seu adversário, mas em relação ao número de gols sofridos não é tão distante assim do time do Liverpool. O que prejudica o Brentford é a quantidade de derrotas, mais do que 40%. No segundo tempo eu tenho uma melhora do Liverpool, o time reduz o número de derrotas, aumenta o número de vitórias, aumenta o número de gols marcados e reduz os gols sofridos, porém eu tenho o Brentford também melhorando principalmente na questão defensiva e passa a ser um time que fica muito na média em relação a gols marcados e sofridos. Por mais que eu acredite numa vitória do Liverpool por aqui, porque eu priorizo muito o momento e o momento do Liverpool é muito bom, o time está acreditando, a torcida está jogando junto, eu tenho que respeitar o que o Brentford fez na competição. Inclusive o Brentford já venceu o Liverpool nessa competição. O jogo de ida foi 3-1 para a equipe do Brentford. Então toma bastante cuidado por aqui, porque não vai ser fácil, na minha opinião, esse jogo para o Liverpool. Assim como não foi nos últimos jogos, né? A gente tem que lembrar que o Liverpool tomou 3 gols do Tottenham, teve que fazer um gol no final. O Liverpool chegou a sair atrás do West Ham, teve que virar o jogo. O Liverpool chegou a tomar 2 gols do Arsenal e teve que recuperar o resultado. Quase venceu no final, mas teve que recuperar o resultado. Então não tem sido assim plenitude do Liverpool. Tem sido resultado bom, tem sido vários resultados bons, né, na verdade, mas não tem sido um momento excepcional. Tanto é que o Liverpool só não tomou gol nesse último jogo agora contra o Fulham. Contra o Tottenham, contra o Forest, contra o Arsenal em casa, ele tomou mais do que um, tá bom? Então se você é trader, você precisa de um Liverpool jogando como o Klopp gosta, com marcação-pressão, atrapalhando a saída de bola do adversário, sufocando, abafando, fazendo uma boa recuperação pós-perda e, obviamente, tendo um volume ofensivo com finalização para você trabalhar esse back ao Liverpool. Qualquer coisa diferente disso, muito cuidado, porque o Brentford tem excelente
excelentes jogadores ofensivos, tá? Se você é Panther, eu não gosto dessa vitória do Liverpool nos 90 minutos com essa cotação mais baixa. Se fosse um pouquinho mais alto, até um empate anula eu te indicaria, tá? Eu acho sim que o Brentford pode complicar a vida do Liverpool por aqui, pode encerrar essa sequência de vitória, talvez forçar um Liverpool para ter um empate aqui e atrapalhar a vida do Liverpool em busca dessa vaga difícil, mas possível ainda para a Liga dos Campeões. Teria que vencer tudo e torcer contra o United, e eu preferiria olhar o mercado de gols, tá? A gente vai ter uma cotação também muito esmagada pelo fato de ter um favorito. O 2,5 tá um pouco mais alto do que o jogo do City, mas ainda assim é uma cotação baixa. Se for trabalhar esse 2,5, que é o mercado que eu gosto, eu trabalharia no live ali, quase na metade do primeiro tempo eu já vou ter uma cotação um pouco mais alta. Caso não dê tempo de pegar esse 2,5 ali pro meio do primeiro tempo, né? Caso já tenha saído um gol, aí cabe a você verificar quem marcou e se essa equipe de fato está tendo contra-ataque para poder ampliar. Aí sim, você poderia buscar ainda mais 2 gols nesse jogo, talvez no segundo tempo, tá? Eu gosto sim de pensar nesse ambas marcam sim, o mercado concorda comigo e coloca uma cotação bem mais baixa. Eu acho muito cabível. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, das últimas 3 vezes, em 2 a gente teve uma situação de ambas marcam. Acho também que esse 2,5 pode ser interessante. Eu só gostaria dessa odd do 2,5 um pouco mais alta. Eu acho que para 1,50 ela tá muito esmagada. Lembre-se que as duas equipes precisam do resultado, principalmente o Liverpool, mas lembre-se também que o Liverpool vem vencendo, mas não necessariamente vem numa plenitude e vem tendo algumas desatenções, principalmente na segunda etapa, tá bom? Então toma cuidado, não te aconselho a vitória do Liverpool nos 90 minutos, nem no primeiro tempo. Eu preferiria mais olhar para o mercado de gols. Apesar de acreditar que o Liverpool nesse bom momento pode vencer o Brentford, que é um adversário difícil, eu não te aconselho a trabalhar com essa cotação aqui do Liverpool próximo de 1,40. Eu acho que se você quiser trabalhar a vitória do Liverpool, você pode pegar ela no ao vivo ou dar preferência aqui para o mercado de gols, entendendo que o adversário tem a capacidade de complicar a vida do favorito. Também a 1,5 na Bundesliga, campeonato alemão, eu tenho o atual líder Bayern de Munique, que recuperou a liderança depois de uma vitória sofrida contra o Hertha Berlim. Sofrida que eu digo porque jogou mal, tá? Não porque o adversário, nossa, complicou a vida do Bayern, não, porque jogou mal. O Bayern de Munique vem jogando mal, infelizmente. Tá? Recuperou a liderança por conta de mais um vacilo do nosso querido cavalo paraguaio, o amarelão, o Dortmund, que vacilou contra o Bochum fora de casa, tá? Sim, era um confronto fora de casa, mas o Bochum luta para não cair e o Dortmund tinha a obrigação de vencer e não conseguiu fazer. A gente fez essa análise junto aqui, a gente viu que existia essa possibilidade do Dortmund se complicar e ele realmente se complicou. O adversário do Bayern de Munique nessa rodada é o Bremen. O Bremen luta contra o rebaixamento. Olha, para ser sincero, com 35 pontos, é uma distância de 7 pontos para o Bochum, acho difícil, tá? Faltando 4 rodadas para acabar o campeonato alemão. É muito mais provável o Bayern de Munique perder esse título do que o Bremen ser rebaixado. Mas a gente tem que levar em consideração que o Bremen, eu vou tirar o zoom para vocês darem uma olhada aqui, ó. O Bremen é o pior mandante da competição. Ele subiu da segunda divisão na temporada passada, o Schalke foi o primeiro colocado e campeão, e dessa vez está brigando contra o rebaixamento, muito mais próximo do que o Bremen, né? E o Bremen subiu em segundo. Não fez uma boa campanha dentro de casa, mas como visitante conseguiu ter uma campanha um pouco melhor e se mantém ali no meio da tabela. O Bayern de Munique como visitante já é o melhor visitante da competição. Então eu tenho aqui a pior campanha em casa contra a melhor campanha fora de casa. Porém, o Bayern não vem jogando nada. Muito cuidado, tá bom? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que a porcentagem de vitória do Bayern fora de casa, por mais que ele seja o melhor visitante, não é tão boa. E aí a gente pode recapitular o que eu falei do Napoli alguns vídeos atrás. Lembra que eu falei que o Napoli tem uma excelente campanha fora de casa, que é difícil de se encontrar em outras grandes ligas europeias? Olha só o Bayern, por exemplo. O Bayern é o líder da competição, o melhor visitante, e ele não consegue chegar aonde o Napoli chegou fora de casa. Os números do Napoli fora de casa são assustadoramente bons, tá? Então o Bayern tem apenas 50% de vitória, porém é um time que saiu na frente 80% das vezes, falhou um pouco em marcar, porém vem sofrendo gol com frequência, sofre mais do que um gol por jogo fora de casa. O Bremen não vence tanto, mas também é uma equipe que consegue sair na frente do placar com frequência, e isso tem sido um problema para o Bremen, segurar a vantagem. O último jogo que fez em casa contra o Freiburg saiu na frente, foi uma jogadaça do time, com uma trocação de passe muito bonita, porém tomou a virada para o Freiburg, usando também a bola aérea, né? O Freiburg é muito bom nesse fundamento, tomou uma virada para o Freiburg, tá? Então o Bremen tem dificuldade de sair na frente, mas tem dificuldade de segurar a vantagem. O Bayern de Munique também vem de uma virada sofrida fora de casa. Fez o primeiro gol contra o Mainz, parecia que ia espantar ali a crise. O que aconteceu? Segundo tempo tomou um cacete de 3-1, mais com aquela torcida fervorosa, colocou o Bayern para baixo ali e conseguiu virar o jogo. Em relação ao número de gols marcados e sofridos, a gente tem uma diferença considerável em relação ao número de gols marcados, mas sofridos nem tanto, só que eu tenho um primeiro tempo do Bayern realmente bem superior. Fora de casa, o Bayern no primeiro tempo não perdeu
perdeu nenhum primeiro tempo, venceu mais do que 70%, tomou 5 gols e marcou 25. É muito, muito bom. Não sei se vai conseguir replicar, mas o primeiro tempo do Bayern é muito bom. O primeiro tempo do Bremen não passa de 30% de vitória, 20% de derrota, não é um time que tem tomado tanto gol assim no primeiro tempo, mas também não marca tanto. No segundo tempo, eu tenho o pior momento do Bayern. Cai defensivamente muito, toma quase 3 vezes o número de gols que sofreu no primeiro tempo, cai muito ofensivamente, passa para 20% de vitória, o primeiro tempo foi mais de 70% e aumenta para 40% de derrota. O primeiro tempo não teve derrota nenhuma. Olha como o segundo tempo do Bayern é horrível. Já o Bremen continua tendo um segundo tempo ruim, porém passa a ter o dobro de derrotas e passa a sofrer muito mais gols. Então, por mais que o Bayern piore, o Bremen também não faz por onde, tá? Se você é trader, talvez seja um jogo mais tranquilo para você, porque provavelmente você vai tentar pegar o melhor momento do Bayern. Ele joga bem no primeiro tempo, o Bremen não tem assim um primeiro tempo tão ruim, mas também não é espetacular. A única coisa que você tem que tomar cuidado aqui é porque o Bremen costuma sair bastante na frente do placar. O Bayern sai em 80% das vezes, o Bremen em 60%, dentro e fora de casa respectivamente, tá? Então toma cuidado com alguns contra-ataques. O Bremen adora jogar em contra-ataque com o Niklas Füllkrug, que é o novo queridinho da seleção alemã, né? O novo artilheiro da seleção alemã, e o Marvin Duksch também, que é um excelente jogador. Eles fazem muito bem essa tabelinha. Nos 2 jogos, foram 2 jogos que o Füllkrug ficou fora da equipe por suspensão, realmente fez muita falta para a equipe, tá? Eu acho que ele joga, não tenho certeza. Então, se você é trader, você pode aproveitar esse bom momento do Bayern no primeiro tempo, se esse momento se confirmar novamente, para trabalhar esse back favorito no primeiro tempo, desde que o Bayern consiga neutralizar os contra-ataques do Bremen. Se você é Panther, eu não consigo te indicar a vitória do Bayern nos 90 minutos, pelo que eu vi do Bayern contra o Hertha. A não ser que o Bayern mude completamente a chave do que apresentou para mim no jogo contra o Hertha, que ele pense, olha, o Dortmund uma hora vai parar de vacilar, se a gente vacilar contra o Bremen, pode ser que o Dortmund consiga, faltando 4 rodadas, né, aí vai faltar 3 rodadas, disparar na liderança e aí vai acabar complicando. Eu acho que é um momento onde o Bayern não pode vacilar, tá? Porém, o Bayern não vem jogando bem. Então, numa balança onde eu veja um Bayern jogando aquele futebol mesquinho que jogou contra o Hertha e uma necessidade de vitória, sinceramente, tinha necessidade de vitória também contra o Mainz e não venceu. Tinha necessidade contra o Hoffenheim em casa e não venceu. Então o fator necessidade aqui, o tal do must win nesse jogo, sinceramente, eu vou deixar passar com essa cotação de 1,30. Se fosse a 1,50, eu olharia. Mas eu vou levar em conta o que eu vi de futebol jogado contra o Hertha. Não pegaria essa odd do Bayern 1,30. Você pode pegar uma vitória do Bayern, talvez com uma cotação mais alta. O grande problema é, essa cotação mais alta provavelmente vai ser onde? No segundo tempo. E no segundo tempo é onde o Bayern faz os seus piores momentos. Então toma muito cuidado. Não te indico também vitória do Bayern no primeiro tempo. Pô, Theo, mas você tá mostrando pra mim aqui que o primeiro tempo do Bayern é avassalador. Sim, mas o Bremen também não perde tanto. Perdeu apenas 20%. Então toma cuidado, tá? Esse é um jogo muito mais pro live do que pro pré-live. E toma cuidado com o peso de camisa, tá? Não venha só na questão do peso de camisa, porque a gente já viu o Bayern vacilando contra equipes piores do que o Bremen. Então muito cuidado, tá? Acho que o Bayern é o favorito pra vencer? Acho. Mas eu preferiria trabalhar aqui no mercado de gols. Gosto muito de pensar no ambas marcam sim, próximo de 1,60. Ah, mas tá baixo. Espera começar o jogo, espera melhorar para você pegar. Gosto muito. Os últimos jogos entre eles, 6-1, 3-1, 1-1, 6-1 e 1-0. Em 4 das 5 situações aconteceu. Gosto do over 2,5, 6-1, 3-1, 6-1 de novo, também gosto. Mas aí o 2,5 provavelmente vai estar com uma cotação esmagada, ó, 1,33. Para pegar isso aqui tem que ser a mesma coisa que o City. No decorrer do jogo, com uma cotação um pouco mais alta. Beleza? Independente se o Bayern já estiver na frente do placar ou não. Eu, sinceramente, não tenho medo do Bremen na frente do placar em trabalhar mercado de gols, porque o Bayern vai ter que ir para cima e o Bremen é bom no contra-ataque. Inclusive, não se espante se o Bayern sair atrás do placar. Ele pode e deve virar esse jogo, caso jogue para isso, mas cuidado, porque os contra-ataques do Bremen não são fáceis, tá? Então, acho sim que o Bayern pode se complicar, acho sim que o Bayern pode tomar gol por aqui, não duvido que ele saia atrás do placar, mas se quiser ganhar um campeonato, vai ter que vencer e a gente vai ter provavelmente um jogo de bastante trocação. O Bremen já não briga por mais nada, mas você receber o líder dentro de casa e poder tirar o título dele, pode ter certeza que o Bremen vai se esforçar sim para poder dar esse gostinho para a torcida. Meus amigos, eu vou até pegar um café para esse jogo aqui, porque esse jogo aqui não é brinquedo não, tá? Benfica e Braga. A primeira coisa que eu tô olhando aqui é para a cotação do Benfica e me perguntando como essa cotação do Benfica tá aí a 1,55. Deixa eu te mostrar o contexto desse jogo. E aqui eu quero que você deixe de lado qualquer peso de camisa, tá? O contexto desse jogo é o seguinte. O Benfica tem 77 pontos. Faltam 4 rodadas para terminar o campeonato.
o Braga tem 71 pontos, são 6 pontos de diferença. O Braga ainda tem chance de título, porque eu tenho um confronto direto, supondo que o Braga vença o Benfica na Luz. O Braga vai a 7-4, o Benfica mantém-se a 77. Depois, o Benfica ainda tem o derby contra o Sport. Isso significa que o Braga, se fizer um 100% de aproveitamento até o final, ainda tem chance de título. O Benfica, das últimas 5 vezes que enfrentou o Braga, ele teve 3 derrotas por 3-0, 3-2 e 2-0. Teve uma vitória, uma goleada por 6-1 em casa na Luz. Realmente aqui é um ponto importante, né? Quando recebeu o Braga na Luz, aplicou uma goleada. Porém, o Braga também eliminou o Benfica numa Copa, ou numa taça, né? Nos pênaltis aqui, provavelmente 1-1 deve ter decidido nos pênaltis. Então, o confronto entre eles, nos últimos recortes, não tem indicado só um favoritismo do Benfica. Tem indicado um jogo muito mais parelho. Talvez o peso da camisa do Benfica, o fator casa e a última vez que o Benfica recebeu o Braga na Luz ter vencido por 6-1, esteja fazendo essa cotação ficar tão baixa. Mas não se enganem, não estou aqui dizendo que o Benfica não vai vencer. Eu só acho que vai ser um jogo com uma carga emocional muito superior do que o Benfica enfrentando um adversário de meio de tabela, entre aspas, com todo respeito comum. Não é isso que vai acontecer. É um Braga que luta pelo título, que tem chance de título, e um Benfica que precisa somar ponto por aqui, principalmente vencer, porque caso só empate com o Braga, ficaria com 78, o Porto iria a 76 em caso de vitória e ainda teria o Benfica um confronto no derby contra o Sport, onde o Porto, em caso de derrota do Benfica, poderia passar. Então, para o Benfica só importa a vitória, para já tirar qualquer chance do Braga, né? Porque aí você manteria o Braga com 71 e iria a 80, acabou. O Braga já praticamente não teria mais chance e já colocaria ali uma vantagem boa e colocaria pressão para cima do Porto. Iria para o derby contra o Sport muito mais tranquilo. Inclusive, deixa eu até ver qual vai ser o próximo jogo do Benfica. Olha só, é um Benfica contra o Braga na Luz nesse sábado. Vai enfrentar o Portimonense fora de casa, um Portimonense que nesse momento vive uma temporada aqui de 13ª colocação. Provavelmente não vai cair, uma distância considerável para o Marítimo, mas também não pega vaga nenhuma europeia, então um time que já foi, o campeonato já acabou. E depois um jogo contra o Sporting lá em Alvalade. Então a situação aqui não é fácil para o Benfica e ele tem que vencer esse jogo. Agora, esse must win, essa necessidade do Benfica de vitória, não é só dele. O Braga também precisa vencer. E eu acho que o mercado está dando muito favoritismo aqui, ignorando o fato de que o Braga também precisa vencer e que o Braga é um time muito chato. Então vamos dar uma olhada aqui nos números. Olha só, o Benfica dentro de casa venceu 87% dos jogos, o Braga 80%. O Benfica saiu na frente em 73% dos jogos que fez em casa, o Braga em 67%. As duas equipes marcaram mais do que 30 gols, respectivamente em casa e fora. Tá? O Benfica marcou 10 gols a mais. Porém, as duas equipes também sofrem poucos gols. Quase que ambas ficam abaixo da média ali de um gol por jogo. O Braga sofre um pouquinho mais e passa um pouquinho essa média. O primeiro tempo do Benfica é superior. Poucas derrotas, quase 75% de vitória, muitos gols marcados e poucos gols sofridos. O Braga não tem tantas vitórias, mas também não perde tanto, 20% a mais, e não sofre tantos gols a mais assim, 2 gols a mais só, e continua tendo um ataque relativamente forte. No segundo tempo, as duas equipes se equiparam. Por mais que o Braga continue perdendo um pouco mais, o número de gols sofridos não é tanto, o número de vitórias do Braga ultrapassa o adversário e o número de gols marcados também é muito parecido. Então, por mais que a gente tente encontrar um desfavorecimento do Braga, uma situação onde o Braga é muito ruim, é difícil de se encontrar. Então, a única coisa que faz essa cotação do Benfica estar abaixo é fator casa, fator camisa e talvez a liderança do campeonato. Porque, historicamente falando, não tem sido confrontos fáceis contra o Braga. O Braga vem crescendo temporada após temporada e hoje, nesse momento, tem chance de título. E é uma chance que não dá para desconsiderar, é uma chance realmente nítida, caso vença o Benfica. E o mercado acredita que o Benfica aqui é pleno favorito. Então a primeira coisa, para você que é trader, você vai vir sem viés, é o que eu te aconselho, por mais que eu tenha um Benfica aqui favorito, para poder entender qual vai ser o jogo do Braga. Porque o jogo do Benfica não pode ser diferente. Vai ter que ir para cima para vencer logo isso, para poder tirar qualquer tipo de fantasma de perder esse título, que parecia tão eminente e agora já é uma situação mais duvidosa. Então o Benfica tem que ir para cima, não pode nem sonhar em empatar aqui, porque senão acaba acendendo ainda mais ali a possibilidade do Porto de ser campeão. Para o Braga, ele tem que vencer a qualquer custo. Mas esse a qualquer custo não necessariamente precisa ser uma vitória sem estratégia. O Braga pode ter uma estratégia bem definida para esse jogo. O Braga pode se expor um pouco menos. O Braga pode tentar jogar por uma bola.
pode jogar pelo contra-ataque, por uma bola aérea. O Braga é um bom time de contra-ataque. Então, para você que é trader, você tem que entender qual vai ser o estilo de jogo do Braga. Se o Braga tá fazendo um jogo mais reativo, um jogo mais recuado, se o Benfica estiver conseguindo neutralizar esses contra-ataques, pode valer a pena trabalhar esse Léo Braga ou o Beck ou Benfica. Agora, se a sua percepção na leitura de jogo for de um Benfica que tá sendo contra-atacado e que o Braga tá levando perigo, aí esse jogo para match odds já vai ser provavelmente descartado. Você pode talvez olhar para o mercado de gols. Mas eu tomaria muito cuidado com o mercado de gols também, mesmo você sendo trader, podendo, né, fechar a sua posição, né, depois de uma abertura, porque o Braga, caso esteja na frente, pode se fechar. E mesmo que o Benfica ofereça espaço para contra-ataque, o Braga pode optar por segurar a vantagem. Tá? Então pode ser um jogo para gols realmente difícil. Se você é punter, dado a necessidade das duas equipes e dado o histórico recente dessas duas equipes, inclusive também com a campanha do Braga fora de casa, eu não consigo te indicar a vitória do Benfica por aqui. Não estou aqui dizendo que o Benfica não tem a capacidade de vencer o Braga, muito pelo contrário. Eu estou só dizendo que a carga emocional desse jogo, ela é muito alta. Então eu não te indicaria a vitória seca do Benfica. Se quiser trabalhar alguma coisa a favor do Benfica, considere colocar um empate anula. Coloque o empate a seu favor, porque o empate é ruim para o Benfica, é ruim, mas é melhor do que uma derrota. Em caso de estar perdendo para o Braga, o Benfica vai se lançar igual um maluco em busca do empate, porque o empate é melhor do que a derrota. Mas eu não consigo te indicar essa vitória com tanta confiança. Não vai ser um jogo que eu vou falar assim, ó, pode entrar a favor do Benfica tranquilo. Ele pode até golear o Braga, ele tem time e camisa para isso. Mas pelo momento e pela possibilidade de ser um jogo com uma carga emocional muito grande, eu não tenho confiança para te indicar essa vitória do Benfica. Nem nos 90 minutos e muito menos no primeiro tempo. E eu tomaria muito cuidado para trabalhar o mercado de gols por aqui, porque eu posso ter um Braga abrindo o placar e ele faz isso também com frequência e segurando. Então o máximo que eu trabalharia por aqui é o mercado de over 1,5 e não trabalharia no pré-live. Eu esperaria esse jogo começar para entender como vai ser esse contexto. A gente precisa lembrar que o último jogo do Benfica contra o time do Gil Vicente fora de casa, o Benfica foi marcar um gol no segundo tempo e foi um alívio. Se olhava para a cara do torcedor, tinha torcedor chorando de nervosismo, porque realmente uma temporada, assim, o final de temporada dramático, onde tinha tudo para o Benfica passar o rodo. Ele foi eliminado da Champions, na minha opinião, tá? Porque fez um primeiro jogo ruim contra a Inter, porque o segundo jogo foi um jogo bom do Benfica, esse 3-3, mas o primeiro jogo não foi tão bom. A Inter é um adversário cascudo demais, que molda o jogo do jeito que ela gosta de jogar. O Benfica, na minha opinião, quando saiu o sorteio, eu achava favorito, e agora pode até perder o campeonato em caso de derrota para o Braga e, obviamente, em caso de derrota depois para o Sport. Então, é um jogo nervoso, tá? Então, o máximo que eu trabalharia aqui é o over 1,5, porque aí eu já acoplaria dentro dessa entrada uma possibilidade do Braga estar na frente e um Benfica se expondo igual um maluco, porque não pode ter conformismo por aqui. O Benfica perdendo, ele tem que ir para cima. E também acopla a possibilidade do Benfica estar na frente, o Braga vir para cima igual um louco, e aí sim o Benfica, com um emocional talvez um pouco mais relaxado, poder aplicar ali os seus gols de contra-ataque. Então, eu acho que o over 1,5 é o mais tranquilo. Lembrando que as últimas vezes que eles se enfrentaram, o ambas marcam entrou em 3 das últimas 5, então pode ser uma situação talvez um pouco mais difícil por aqui. Eu não duvido que esse jogo possa ser até um 0-0, tá? Não duvido, dado a carga emocional. Mas pode ter certeza que vai ter luta até o final, porque as duas equipes precisam da vitória. Às 17 horas nós temos num jogo único a final da Copa do Rei. O Real Madrid enfrenta o Osasuna. O Real Madrid é extremamente favorito. Eu nem vou usar o PDF de apoio aqui, porque é uma competição à parte, é um jogo diferente. O Osasuna chegou nessa final com méritos, mas não é nem de longe um time capaz de fazer frente ao Real Madrid, pelo menos em situação de elenco, investimento e tudo mais. Porém, é um jogo único, então não dá para descartar uma possibilidade de título aqui do Osasuna. O Osasuna que nunca foi campeão, tem um vice-campeonato, só que o Real Madrid também vive um jejum, não é campeão dessa competição desde 2013 e 2014. Lembra aquele gol do Bale que ele saiu disparado por fora do campo, acho que para cima do Bartra, e saiu costurando todo mundo numa velocidade danada e fez um gol aos 80 e blau minutos. Desde aquele ano, daquela temporada, que o Real Madrid não é campeão da Copa do Rei. De lá para cá o Barcelona ganhou várias vezes e o Real Madrid não consegue chegar. Então o Real Madrid é o grande favorito, já tinha abdicado praticamente do campeonato espanhol, não vinha jogando com tudo que podia. O Real Madrid tem sim um confronto daqui a pouco contra o City dentro de casa. Também mencionei isso hoje com vocês na análise do City, mas é importante lembrar, esse jogo do Real Madrid já é um pouco mais tarde. Que diferença faz? Diferença de horário. O Real Madrid enfrenta o Osasuna às 5 da tarde. O City enfrenta o time do Leeds 11 horas da manhã. Querendo ou não, é um descanso um pouco a mais do City. É claro que tem conferência pós-jogo, tem entrevista, tem recuperação e tudo mais, porém,
é um título. Se o Real Madrid vence o título, você vai ter o quê? Comemoração, você vai ter o jogador talvez acordado até um pouco mais tarde e tudo mais. Então pode ser uma situação de vantagem para o City, que joga bem mais cedo, né? E o Real Madrid, caso seja campeão, tem toda aquela questão de comemoração e tudo mais. Porém, é só uma informação. É bom que você saiba que o próximo jogo do Real, 3 dias depois, ou 2 dias e meio depois quase, é contra o City. Primeiro jogo da semifinal, reedição do confronto da temporada passada, onde o Real Madrid acabou passando, tá? Real Madrid extremamente favorito. Se você é trader por aqui, a gente tiver um Real Madrid marcando pressão, mordendo o Osasuna, que provavelmente vai jogar na defensiva por uma bola, a gente pode trabalhar esse back Real Madrid, tá? Acho muito difícil que o Real Madrid faça um jogo recuado, ou que deixe o Osasuna propor jogo. Acho que o Real Madrid vai querer se impor, querer propor o seu jogo, mesmo não sendo a melhor qualidade do Real. Eu acho que o Real é muito mais letal jogando de forma reativa, mas o Real Madrid tem capacidade sim para propor jogo, e eu acho que o Osasuna vai deixar essa bola com o Real Madrid para jogar em velocidade, tá? Então dá para você buscar esse back favorito no primeiro tempo, e se você é Panther, dá para você pensar assim nessa vitória do Real nos 90 minutos, mas eu gostaria de pegar essa odd um pouco mais alta. Então se você vê ali um primeiro tempo mais difícil do Real Madrid furar essa defesa do Osasuna, o Osasuna se defendendo muito bem, espera o jogo começar, né? Verifica se isso está acontecendo, espera a cotação do Real Madrid subir um pouquinho e tenta pegar essa odd um pouco mais alta. A vitória no primeiro tempo eu não gosto muito, tá? Porque como é final única, o Osasuna pode tentar fazer um ferrolho danado, atrapalhar muito a vida do Real, e a gente pode ter um jogo aqui mais under, né? A forma de tornar esse jogo over seria o Real Madrid abrir o placar cedo, porque se o Osasuna sair na frente, independente do horário, o Osasuna vai se fechar ainda mais. Então a tendência é que a gente tenha um jogo under em caso de gol do Osasuna primeiro. Agora, se o Real Madrid conseguir o seu gol cedo, ainda no primeiro tempo, é provável que o Osasuna vá para cima com tudo para buscar um empate e dê espaço para o letal contra-ataque do Real Madrid, que é o grande favorito, tá? Então eu só trabalharia gols aqui se o Real Madrid marcar no primeiro tempo primeiro. Aí sim eu olharia para talvez mais 2 gols ou até mais 3 gols por aqui, porque aí pode virar bagunça, né? Como a gente gosta de dizer, o Osasuna vai se desmanchar na parte tática e vai dar espaço para o Real. Se o primeiro gol for do Osasuna, independente se for no primeiro ou no segundo tempo, eu não olharia para o mercado de gols por aqui, no máximo para alguma coisa de recuperação de resultado do Real no match odds. Então, se você é Panther, gosta da vitória do Real, mas não pegaria com essa cotação de 1,33. Pegaria um pouquinho mais alta. Talvez até no meio do primeiro tempo dá para buscar. Agora, se você quer trabalhar mercado de gols, eu olharia só se o Real Madrid sair na frente, ali no primeiro tempo ou no comecinho do segundo, para forçar o Osasuna a se desmanchar taticamente e a gente ter o contra-ataque do Real Madrid aparecendo um pouco mais. Nos jogos para gols esse sábado, eu vou considerar muito o fator necessidade, a briga por alguma coisa na tabela, tá? O Fortuna Düsseldorf ainda alimenta a chance, na segunda divisão da Alemanha, de estar pelo menos na terceira colocação para disputar os playoffs de promoção contra o antepenúltimo da primeira divisão. Então gosto muito de pensar nesse over goals. O Kiel tá praticamente de férias, tomou cacete nos últimos 2 jogos, tanto pro Darmstadt quanto pro Heidenheim, times que estão ali na iminência de subir para a primeira divisão esse ano. Então gosto de pensar no mercado de gols e não duvido que a gente possa ter um empate anula até do Fortuna, mas eu não gosto de indicar mercado de resultados na segunda divisão, tá? Na terceira divisão eu tenho o Elversberg contra o Beirut. Aqui eu tenho um time que briga contra o rebaixamento, contra um time que quer a manutenção do primeiro lugar para se classificar direto para a segunda divisão. Então eu também gosto de pensar no mercado de gols. Dá para olhar para esse over 2,5 por aqui, mas depende muito do adversário também, né? Principalmente se o Elversberg sair na frente, a gente pode ter um adversário se expondo bastante. Ainda na terceira divisão, aqui um confronto mais parelho, e aqui eu já te indico só o over 1,5, que deve estar próximo de 1,30 aqui. 1,25, se puder pegar 1,30 no live seria melhor. Os dois times brigam pelo acesso direto na segunda colocação, lembrando que o Freiburg não pode se classificar, então você ignora o Freiburg ali, ele não está ali em cima. O RB Wiesbaden nesse momento é o segundo colocado, subiria direto, e o Dresden, 3 pontos a menos, disputaria o playoff com o antepenúltimo da segunda divisão. Então, é um confronto muito importante, principalmente para o Dresden, dentro de casa, que está 3 pontos atrás. Então, acho que é um jogo que a gente pode ver 2 gols por aqui. Freiburg e Leipzig fazem a reedição da final do ano passado da DFB Pokal e também da última semifinal agora da DFB Pokal, onde o Leipzig simplesmente desceu um cacete no Freiburg por 5-1. O Freiburg, quando deu conta do que estava acontecendo, já tinha ido embora, tá? Ficou barato, o Leipzig poderia ter feito ainda mais. Foi um jogo muito bom para trabalhar mercado de gols e o Freiburg jogando nas suas características de bola aérea. Gosto de pensar no mercado de gols por aqui, porque aqui é Bundesliga, não tem nada a ver com Pokal, tá? Mas é um jogo ainda que existe disputa por uma 4ª vaga na Liga dos Campeões. Lembrando que faltam 4 rodadas para acabar o campeonato, 2 pontos separam essas duas equipes. O Leipzig quer voltar a vencer o Freiburg para poder ocupar essa 4ª colocação, e o Freiburg tem toda a iminência ali dos perigos de bola aérea nos contra-ataques, então acho que é um jogo bom para ficar de olho em ambas marcas, over 2,5. Pode ser interessante. E até uma possibilidade do Freiburg se vingar, né? Uma vingança que viria muito rápido
depois desse último confronto entre eles. Hoffenheim e Frankfurt. O Frankfurt está confirmado na final da DFB Pokal esse ano contra o Leipzig e vai enfrentar um Hoffenheim que está ameaçado de rebaixamento. Gosto de pensar em gols, gosto de pensar no ambas marcam, são duas equipes aqui. O Frankfurt não tem ainda tantas chances de competição europeia, teria que tirar uma diferença grande para o Leverkusen, mas o Hoffenheim precisa vir para cima e vai deixar espaço, então gosto de pensar no 2,5 e no ambas marcam também. Mesma coisa aqui do Gladbach com o Bochum. O Gladbach dificilmente vai conseguir classificação ou vai ter risco de queda, mas o Bochum, vocês estão vendo ali, está na antepenúltima colocação, vai nesse momento, né, ter que disputar um playoff de relegation contra o terceiro colocado da Bundesliga 2, que nesse momento é o Hamburgo. Então o Bochum vai ter que vir para cima, vem de um empate contra o ex-líder Dortmund em casa, não vence as 5 partidas, fora de casa tem uma das piores campanhas da competição e vai enfrentar um Gladbach que joga muito bem quando está na frente, tá? Então gosto de pensar no mercado de gols aqui, espero que o Gladbach não me decepcione. Na Premier League eu tenho o Tottenham que precisa desesperadamente vencer contra o Crystal Palace. Em relação à classificação, o Tottenham pode acabar ficando de fora de todas as competições europeias. Para quem não se lembra, o Tottenham foi excluído da Conference League no ano de pandemia, né? Acabou não viajando, enfim, não levou tão a sério a competição, mas é uma competição europeia. Nesse momento ele está na Europa League, mas pode ser que a situação fique ainda mais complicada. Vem de um 4-3, tinha empatado o jogo no final contra o Liverpool, acabou tomando um gol num vacilo no final. O emocional da equipe tá lá embaixo e o Crystal Palace é um time chato fora de casa, bom de contra-ataque. Não duvido que a gente possa ter um ambas marcam e o over 2,5 aqui também, tá? Na Turquia, 1h da tarde, o Beşiktaş ainda tem chance de título, são remotas porque tem um jogo a mais do que o Galatasaray e o Fenerbahçe, mas vem de um jogo onde venceu o líder da competição e vai enfrentar o Antalyaspor, que não briga por mais nada e é um time leve, tá? Para buscar alguma coisa para gols por aqui. Eu gosto do over HT, gosto do over 1,5. Na segunda divisão, o Darmstadt enfrenta o São Paulo. O São Paulo ainda tem chance de complicar a vida do seu maior rival, o Hamburgo, né? O Hamburgo com o São Paulo faziam o derby ali de Hamburgo, que é um jogo muito, muito complicado. Inclusive, esse último jogo agora, se não me engano, foi 4-3 entre eles. O Darmstadt, dentro de casa, tem uma campanha, assim, excepcional, um dos melhores mandantes da competição. Ainda é o único invicto dentro de casa e vai enfrentar um São Paulo que não faz uma boa temporada fora de casa, mas que precisa ir para cima. Então, não duvido que a gente possa ter um ambas marcam, um over 2,5 por aqui também, tá? Às 15h45 na Itália, situação de desespero total para o Cremonese, que empatou com o Milan fora de casa, foi a 21 pontos e está a 6 pontos do Spezia. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem, ó. Existe uma possibilidade muito grande, ó, do Cremonese, se vencer o Spezia, ainda alimentar a chance de fugir do rebaixamento. Faltaria 4 jogos em caso de vitória para tirar uma distância de 3 pontos, tá? Então dá para tentar sim. O Spezia tá fazendo força para cair. Então gosto de pensar em gols por aqui. O Spezia não pode ter comodismo, o Cremonese não pode ter conformismo, a situação vai ficar quente. E por último, em relação ao mercado de gols, Ajax e AZ Alkmaar, nesse momento as duas equipes ali brigando por uma vaga na fase de Europa League, pode até buscar talvez o Ajax uma vaga na Champions, pelo menos na fase de playoffs, nesse momento é do PSV, mas o PSV joga contra o Sparta Rotterdam, que é um time muito chato, eu já vou falar nos jogos extras ali, então se o Ajax vencer dentro de casa, pode acabar se aproximando um pouco mais do PSV, só que o AZ não é um time bobo, é um time bem agressivo, é um time bom para gols, não duvido que a gente possa ter um mercado de gols por aqui acentuado, talvez o 2,5 ou até mesmo o ambas marcam, tá? O AZ também briga por essa vaga na Liga dos Campeões, apesar de ser um pouco mais difícil. Nos jogos extras, às 10 horas, eu tenho o Milan contra a Lazio provavelmente já vai entrar em campo sabendo que o Napoli já foi campeão. O Napoli joga já contra o Udinese, eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira. Se o Napoli empatar ou vencer, acabou, né? Então, muito provavelmente o Napoli já será campeão. Então, a briga da Lazio aqui é para manutenção na vaga da Liga dos Campeões. O Milan, que é o atual semifinalista, vai ter que, como não tem certeza que vai ganhar a Champions, né? Apesar de ter 7 títulos, é um time com uma camisa muito pesada, precisa garantir essa vaga para a Champions do próximo ano via Série A. E nesse momento está a 2 pontos da Inter. Então precisa vencer. A Lazio está tranquila, pelo menos com a última vitória agora contra o Sassuolo. Está até para jogar por um empate, mas não vai facilitar esse jogo para o Milan. Acho que é um jogo bom para correção de preço. Outro jogo bom para correção de preço é Augsburg e União Berlim. O Augsburg costuma ser muito bom fora de casa, mas não tão bom assim dentro de casa. Não tem uma campanha tão sólida em casa. É uma campanha bem mediana. O União Berlim começou a vacilar nas últimas rodadas e está fazendo força para perder essa vaga na Liga dos Campeões. Vamos ver, né? Pelo menos os últimos jogos têm sido bem complicado para o União Berlim. Foram 3
3 vitórias apenas em 10 jogos. Acho que é um jogo mais pautado para correção de preço, tá? Às 10h30 também temos Hertha Berlim e Stuttgart, um jogo muito importante em relação a rebaixamento, mas que eu não trouxe para o mercado de gols porque eu posso ter aqui um time saindo na frente e se acomodando, né? Lembrando que o Hertha nesse momento tem 22 pontos, está praticamente rebaixado, a situação do Hertha é muito difícil e caso saia na frente vai querer segurar, e o Stuttgart que está fora da zona de rebaixamento pelo critério de saldo de gols, não pode vacilar, se fizer um gol aqui também pode segurar, mas aí vai ver o Hertha vindo para cima igual um maluco. O time que mais pode se expor por aqui, caso você queira trabalhar o mercado de gols no live, é o Hertha, então torça para o Stuttgart sair na frente, que você vai acabar tendo um jogo muito bom aqui para espaços, tá? Roma e Inter é praticamente a mesma coisa de Milan e Lazio. A Inter vem mostrando muita força nesses últimos jogos, fez um segundo tempo excepcional contra a Lazio, onde virou o jogo, fez um jogo muito bom contra o Verona, onde goleou por 6-0, foi? Acho que o último jogo foi 6-0 do time da Inter. A Roma também vem fazendo força para ficar de fora da Liga dos Campeões, a Roma que é semifinalista da Europa League, hein? Perdeu a segunda colocação, a terceira, a quarta, a quinta já está em sétimo, se vencer, volta para dentro da zona de Champions, mas o confronto não é fácil. As últimas vezes que se enfrentaram, a Inter venceu 4 das últimas 5, tá? Inclusive da última vez que a Inter foi visitar a Roma, foi 3-0 para o time da Inter. Na Bélgica, o St. Gilloise perdeu o último confronto contra o Antwerp, se distanciou do time do Genk e vai enfrentar um grande adversário que é o Bruges, chatíssimo, não é favorito, então muito cuidado, porque agora o Antwerp passou a ser um time cotado para disputar esse título contra o Genk. O St. Gilloise ficou aqui com uma pontuação um pouco mais atrás, e se quiser ainda ter alguma chance, tem que vencer o Bruges. Na Holanda, como eu falei, um jogo extra é o PSV contra o Sparta, apesar do PSV precisar vencer para manutenção dessa vaga aqui na Liga dos Campeões e até para, talvez, alimentar ainda alguma chance de título, o adversário não é fácil, vencer o Sparta Rotterdam não é fácil, apenas 4 times conseguiram vencer o Sparta fora de casa, então apenas 4 equipes conseguiram vencer o Sparta quando o Sparta joga em casa, então muito cuidado. Cruzeiro e Santos no Brasileirão às 16 horas também é um jogo bom, não trouxe PDF de apoio do Brasileirão ainda, como eu já falei para vocês, porque ainda é início, espera ali para quinta, sexta rodada, dá pra gente olhar um pouco mais em relação a dados. O Cruzeiro vem jogando muito bem, né? Encaixou com o seu novo treinador. O Santos não começou tão mal assim o Brasileiro, mas também não começou tão bem, não conseguiu vencer o primeiro jogo que fez fora de casa. E às 9 horas temos um clássico carioca, o Fluminense contra o Vasco. O Fluminense tem um favoritismo porque tá vivendo um momento mágico com o Diniz, acho que essa cotação é justa, mas eu não te indicaria essa vitória seca do Fluminense. Se quiser trabalhar no máximo aqui um empate anula, porque é clássico, e clássico carioca a gente sabe que são confrontos um pouco mais disputados, tá? O Fluminense venceu 3 das últimas 5 partidas e tivemos aqui 2 empates, não são jogos para tantos gols, então se eu fosse trabalhar, eu trabalharia no máximo um match odds. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, não esquece de participar do sorteio aqui no meu blog telbost.com, de Pix, de bancas da Betfair, já está disponível lá para vocês também os moletons, né, que eu prometi que ia trazer para lá, daqui a pouco tem as assinaturas também, e para você também aprender mais sobre trade. Obrigado pela companhia, pela audiência de sempre, se você gostou do conteúdo, escreve, deixa o like no vídeo que ajuda muito a gente a continuar crescendo por aqui, é um prazer estar aqui junto com vocês todos os dias, fica com Deus e até domingo.